pessoal, dando continuidade aqui no mapa mental aqui, ó, como lidar com pessoas que te prejudicam, tentam te prejudicar, tá? Lembra que eu falei dos talentos extras? E que tudo que eu tô passando aqui pra molecada em si, isso aqui é um jogo da vida, aonde você está no país chamado Brasil. E agora, qual é o foco que eu falo aqui, ó? Religião. O intuito em si aqui é como você se manter aí numa luz, num estado de equilíbrio legal para lidar com isso, com pessoas que te prejudicam, tentam te prejudicar, tá? Na religião temos as doutrinas, filosofias, seitas e etc. Fiz umas pesquisas aí que não tem como passar tudo aqui, né? Nesse vídeo que eu tô te passando, mas ó, é pano pra manga, tá? Ó. Quando eu falo de religião, eu tô falando de mortes e brigas. Igual na política e igual no futebol. Não tá deixando de ser diferente, tá? Violências, ser humano virando animais, brigas na família. Aí o que acontece? Cada pessoa de religião diferente, brigas entre os parentes. Minha religião é melhor que a sua. Meu Deus é melhor que o seu. Nossa, é complexo, tá? Quando Deus é um só ou não, para outras pessoas tem outros deuses. Temos que respeitar isso e afins, tá? Meu dogma é o certo e o seu é o errado. Brigas diversas por trechos da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. É complexo, é insano, tá? Ah, tá. As pessoas brigam por causa disso? Sim. Ritos de passagem nas doutrinas, normas e condutas de cada religião. E as pessoas começam a ter dúvidas, às vezes, dentro da sua própria fé, ou dentro da fé alheia, ou começa a questionar a outra fé para minar o que a fé dela não prega. Ah, se a sua fé faz isso? Ah, não faz, então não é a correta. É isso? Ah, não. Aí até na televisão você tá vendo as brigas aí. Todo mundo que briga tá alimentando o seu público-alvo, que são os seguidores da sua fé. Porque as doutrinas religiosas aí, eu falo aí de Jesus e Deus, mas tem Buda, tem uma porrada de outras doutrinas que não acreditam em Deus em si também, tá? Aí eu vou falar de outros tipos de doutrinas, tem uma porrada. Se você entender a mente do ser humano e como ele se comporta, você começa a entender que isso também é uma briga hierárquica por disputa de poderes e parece uma briga empresarial, tá? Não é só no futebol, na política e na religião, mas se você entende, vai numa empresa que você vai auditar a fé de cada um, você sabe como cada um se comporta. Você só tem que fazer uma boa gestão para não haver brigas lá dentro, departamentais, que geram isso, tá? Algumas leis pétreas das brigas das pessoas. É complexo, mas qual é o foco? Como lidar com pessoas que te prejudicam ou tentam te prejudicar. E você acha que isso aqui não é motivo de se prejudicar? Meu, às vezes é cara tapa pra isso, tá? 7º dia, sábado. Aí a briga por causa do domingo e do sábado. A doação de sangue, a reencarnação. Olha os dogmas de cada doutrina. Ah, porque o pessoal que segue aqui, o sábado vai condenar o pessoal que segue o domingo. E o domingo vai condenar quem segue o sábado. E a doação de sangue é lícita ou ilícita, e o Estado vai condenar a pessoa que não quer que o filho receba o sangue. Aí entra nas leis pétreas das brigas das pessoas. Aí entra a reencarnação na parada. Aí os evangélicos não vão curtir isso. Ou o pessoal do catolicismo que adora imagens. Ó, só quanta parada em si aqui, ó. Pra você entender toda essa parafernália que você vai entender depois de estudar desde pequenininho lá que eu comecei, tá? Não adorar imagens versus adorar imagens.
E aí? E o respeito? E a lei mútua? E a liberdade religiosa da pessoa? Você vai quebrar as imagens dela porque ela adora aquilo e vai matar a pessoa por causa disso? Você desligou a fé e a luz aqui e ligou as trevas e você vai virar um assassino? E os sacrifícios aí, quando entram doutrinas religiosas que fazem sacrifícios ainda, igual na vida de Moisés, tem que fazer os sacrifícios aí para Jesus, e depois parou com isso. Mas hoje em dia não é que parou, a doutrina parou, mas outras doutrinas religiosas, como vive, tem mais de 10 mil doutrinas em si religiosas no mundo, se você for entender, e etc, tá? Então, algumas leis pétreas das brigas das pessoas. Eu listei algumas que já é pano pra manga, tá? Qual o objetivo? Elucidar as pessoas para se manter na luz. Mas para se manter na luz tem que entender um pouco das trevas, quando eu falei lá de bandidos e afins, né? Não é? E aí eu começo aqui a destrinchar, ó, os 10 mandamentos. Aí os 10 mandamentos, o decálogo, é o nome dado ao conjunto de leis que, segundo a Bíblia, teriam sido originalmente escritos por Deus em tábuas de pedra entregues ao profeta Moisés. Tá lá no Wikipedia, tá? Aí, ó, quanta coisa acontece no Brasil, ó. Aí tem as 10 leis. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 5º, né? O 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí entra aqui, ó, quantos por cento temos em nós mesmos em cada mandamento? Você já pensou nisto? Ninguém é santo, tá? Vivemos num mundo de provas e expiações. Isso aqui já filtra muito. Tô falando da doutrina em si, da Bíblia, tá? Das leis que Deus mandou para Moisés, tá? E passando aqui. O objetivo é como lidar com pessoas que te prejudicam, tentam te prejudicar. E elas vão tentar te prejudicar no futebol, na religião, na política. E qual é o foco aqui? É aprender a aprender e aprender a desaprender. Como as pessoas pensam, como as pessoas se comportam. Se eu for usar cada tópico aqui para fazer uma estratégia de negócios, aí eu vou falar de vendas e de como as pessoas se comportam e como elas podem vender para todos os tipos de público. Se eu for falar de qualquer outro cenário, eu uso os mesmos tópicos para outros objetivos, tá? Aí entra as Bíblias. No cristianismo, a Bíblia. No judaísmo temos a Torá, tá? No islamismo temos o Alcorão, tá? Tudo isso em si. Aí tem os livros do kardecismo, que é o espiritismo, o livro dos espíritos, a Gênese,
o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Então tem todos esses livros aqui que você aprende no dogma do Espiritismo. E a palavra Espiritismo, aí entra, você tem que entender a classe. A pessoa espírita, então ela vai fazer macumba, trabalho para mim. Macumba é o nome dado ao instrumento africano, que também é se dado para a população brasileira, que vai fazer um trabalho ruim para outra pessoa se lascar, entendeu? E é pano para manga para lidar com pessoas e brigas diversas, tá? Aí temos os Mormons. Aí tem o livro dos Mormons, tá? Que foi escrito por Joseph Smith, tá? E aí você tem que entender como que eles pensam, como funcionam e afins. O kardecismo é a mesma coisa. Nos adventistas tem lá os grandes pensadores, a Ellen G. White é outra. A forma deles entenderem e lerem o que ela escreveu é diferente do kardecismo, que entende o que o Kardec escreveu, tá? Na sua passagem em vida aqui, e o Chico Xavier também, e outras pessoas aí, como Divaldo Franco e afins. Aí entra aqui também no livro dos Mormons, Joseph Smith e outros demais profetas que tem que entender tudo isso. Aí entra a Seishonoye, do livro Verdade e Vida, entra também lá os ensinamentos de Masaharu Taniguchi, tá? É complexo, você não vai ficar doido, você tem que entender, porque quando você estiver numa sala de aula, os seus amiguinhos em si vão estar jogando o jogo da vida, aprendendo, tá? E o que é legal em si é respeitar a fé do outro, entender como cada um pensa, respeitar e afins, não atirar pedras, tá? Aí entra um pouco das doutrinas. Por que eu coloquei aqui? Porque eu poderia ter colocado todas as listagens, mas eu ia falar de 662 times de futebol, eu ia falar lá do quantos partidos que eu analisei ali, 35 partidos. Aí eu vou falar aqui, eu tô falando de luz, não de trevas, nesse tópico, mas tem os adventistas, os católicos, os evangélicos protestantes, os espíritas, os Seishonoye, os batistas, os budistas, a Umbanda, o Candomblé. O que eu ia falar dos espíritas? Aí você tem que falar, espírita é o quê? Você é espírita kardecista, você é espírita umbandista ou você é espírita do Candomblé? Porque daí você vai entender como cada um funciona, como cada um pensa e respeitar essas pessoas. Não querer matar em si porque elas vivem ritos, que às vezes em si são similares às religiões africanas, e você vai condenar porque elas existem. Aí tem os kardecistas, tem o pentecostalismo, tem os luteranos, os anglicanos, os metodistas, os calvinistas, os mormons, os neopentecostalismo, o Amish, os testemunhas de Jeová, etc. Quantas religiões existem no Brasil? Quantas religiões existem no mundo? Você já parou para fazer essa pergunta? O número de religiões no mundo passa de 10 mil, de acordo com uma pesquisa que eu li aí em si, tá? Mas o número está constantemente crescendo. E aí, é complexo, é insano. Cada um vai querer tomar partido da religião que prega e que a dela é verdadeira, que a dela é certa, e vai tacar pedra na religião do outro. É a mesma coisa dos times de futebol, a mesma coisa do partido. O partido em si, como mexe com a sociedade muito, nós temos que também saber entender o certo e o errado. Não tem só pessoas corruptas lá dentro, tem gente que precisa lidar com as pessoas corruptas que estão lá dentro, para que com a ajuda da população melhore o país, tá? Aí entra aqui, dando continuidade lá nos talentos extras. Você viu que eu passei aqui, nos talentos extras? Eu fui aprofundando mais o conhecimento das pessoas. Não parou por ali, né? No pós-doc. Isso se a pessoa chegou até lá, tá? Mas aí eu entro aqui, em educação financeira, controlar os 3Gs, que minha mãe sempre falou. Quanto ganha, quanto gasta, quanto guarda, se a pessoa sabe comprar, se a pessoa sabe vender, tá? Aí entra também na terminologia Enneagrama, que você tem que pesquisar aí. Aí você vai ter que entender de pessoas e comportamentos.
quem é o perfeccionismo 100% apurado, o orgulho, a vaidade, a insatisfação, o apego, o medo, a gula, a luxúria e a acomodação. Que o Enneagrama trabalha, que você é uma ferramenta que você aumenta o seu know-how de como lidar com as pessoas, para você não se prejudicar em relação a como elas vivem e deixam de viver. Se elas são pidonas, se elas simplesmente só sabem pedir, não sabem perguntar o quanto custa, se elas querem tomar o que você pertence a você, aí entra na classe dos bandidos em si, não só roubar um objeto físico e afins, tá? É roubar também o seu conhecimento, é roubar o seu tempo de vida, o ar que você respira. Ele tá lá, ele aprendeu tudo aquilo, vamos aplicar nossa técnica para tirar dele o tempo dele e ganhar dinheiro com isso. E tem muito pilantra no Brasil, tá? Mas quando você lida com esses perfis comportamentais, todos nós temos, e temos que trabalhar ele diretamente dentro das empresas, e sabemos um segmento do nível de escolaridade da pessoa, o que ela aprendeu, o que ela quis para a vida dela, tá? Seguir de carreira, qual é o time dela, o partido que ela segue e a religião que ela segue. Eu já segmentei esse público bastante, uma só ou um grupo de pessoas, para depois eu saber entender para onde eu vou lidar, o que eu vou lidar com essas pessoas na minha organização ou que compram de mim, tá? E também dirimir conflitos. Aí entra o tripé, né? O vendedor. Você vai ter que entender no game da vida que tem o vendedor, o empresário e o especialista técnico, tá? Aí o vendedor, ele vai vender consultoria, assessoria e suporte. Consultoria é a receita do bolo. Você tem que entender esses três cenários. Assessoria é pegar na mão e ensinar a fazer o bolo passo a passo. E o suporte fixa o problema no exato ponto operacional que a pessoa não sabe fazer, ou seja, aperta o parafuso certo no local certo, onde tem 1000 parafusos. Você sabe fazer a cirurgia específica, o procedimento operacional do dentista, ou do ortodontista, ou do médico? É a mesma coisa também do operacional do bandido, ou da polícia, ou do cara da estrategista, na área de digital, tecnologia, ou do pedagogo, como lidar com a criança. Cada um tem o seu talento extra para com a vida, tá? Muitas pessoas às vezes pedem, sugam, mas só sabem debitar, e não só dinheiro, o tempo também, não sabe falar um obrigado, um muito obrigado, muitíssimo obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e afins, tá? A ganância também, tá? O olho gordo, ou a inveja. É complexo lidar com tudo isso aqui, ó, do Enneagrama e outros pecados capitais. Tudo que ela vê, ela quer. Ela nunca vai estar se contente com o que você tem, ou com o grau de escolaridade, ou com o seu conhecimento avassalador, ou não. A pessoa não sabe ser humilde em aprender com você ou com outras pessoas. Por isso que você não vai agradar todo mundo, todo o tempo, constantemente. Vai ter as pessoas que simpatizam, as pessoas que gostam muito, as pessoas que te odeiam muito. E aí? Você vai ter que saber lidar com isso, entendeu? Aí seria terapia para todos os tipos de pessoas, né? Mas aí, ó, entra aqui, ó, não desfocando muito, vou aqui entrar no tripé. O vendedor eu falei, né? Aí ele tem todas as técnicas de venda dele, tá? O empresário também. O empresário vai investir dinheiro no negócio, gestão do negócio. E o especialista técnico é o cara que faz a mão de obra, o passo a passo. Se especializou no nicho escolhido para atuar no mercado. É um programador, é um cozinheiro, é um webmaster e etc. Nossa, tem uma porrada aí. Tem um sushi man. Tem pessoa especialista em fazer massagem, outra em estética, facial, corporal. Nossa, é muita coisa. Aí tem que sabe fazer a produção passo a passo, onde nem o vendedor e nem o empresário conseguiria fazer. E pessoas que vão... Porque as pessoas precisam uma da outra. Ninguém vai viver sozinho, isolado numa ilha, né? Uma precisa da outra. Aqui, ó,
Ó como é muito assunto que dá pano pra manga, que movimenta muita grana, tá? Onde vai ter pessoas de luz e pessoas de trevas, onde você vai entender aonde, no seu segmento aqui que eu tô passando em si, um cenário muito mais avassalador, né? Para entender todos esses itens. Aí eu entro aqui na educação sexual, que é muita briga agora que tá tendo nas escolas em relação aos partidos e também às famílias e nas religiões também, tá? E que muitos times de futebol vivem zoando o outro também, as pessoas. Mas, lembra que eu falei que ia falar das fases do joguinho? Desde que você iniciou lá no meu mapa mental, você tava aqui em cima. Você era uma criancinha de 4 anos. Acabou de sair da barriga da mãe, tá? E você vai vivenciar todas essas fases do game da vida, ó. Isso é um ciclo constante. Aí você vai entrar aqui, ó, nos talentos extras aqui, ó. Aí eu entro aqui, ó. Falei de educação financeira, enneagrama, o tripé. Aí eu falo aqui, ó, de educação sexual. Agora é um assunto que às vezes as pessoas não querem falar, mas tem que saber, tá? Educação sexual, os pais evitam. Tem pais mais liberais que conversam normal com seus filhos. E em todo local tem, independente do time, do partido ou da religião, tá? Isso aqui é lei pétrea, que não muda, tá? Em si. As crianças têm que saber entender como funciona. E os pais, quando não ensinam, aí as crianças recorrem a tudo. Então, o que é um heterossexual? Heterossexualidade refere-se à atração sexual ou romântica entre indivíduos de sexos opostos e é considerada a mais comum orientação sexual dos seres humanos. Relação com pessoa do sexo oposto, tá? O que é um homossexual, pai? Homossexualidade refere-se à característica, condição ou qualidade de um ser que sente atração física, estética ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Relação com pessoa do mesmo sexo. Ó como que dá uma confusão em tudo aqui, mas faz parte da lei da vida, tá? Aí, bissexualidade. A menina pergunta lá pra mãe, o que é bissexualidade? Quê? Vai também do grau de instrução da pessoa e também saber se ela sabe ensinar, né? Ou procura alguém que sabe ensinar a criança. A bissexualidade é a atração afetiva ou sexual por mais de um gênero, contrapõe-se às monossexualidades. Relação com pessoa do sexo oposto e do mesmo sexo. Então ela é uma bissexual, entendeu? Lésbica. Lésbica é o termo para a homossexualidade feminina, uma mulher que experimenta amor romântico ou atração sexual por outras mulheres. Tá lá no Wikipedia, tá? Relação do sexo feminino com sexo feminino. Transgênero. Nossa, dá muita briga isso nas religiões, nos times de futebol, nos partidos políticos. Aí, qual é o foco? Como lidar com pessoas que prejudicam outras pessoas e até mata-se por causa disso. Cadê a sua fé, a sua luz, quando existe esses tópicos a serem discutidos em sala de aula, na igreja ou dentro da família? Complexo, né? A luz se apaga, viram bichos, monstros complexos. Transgênero ou transgênero são pessoas que têm uma identidade de gênero ou expressão de gênero diferente de seu sexo atribuído. Aí tem mais lá no Wikipedia, tá? Gay é uma palavra inglesa utilizada normalmente para se designar o indivíduo, homem ou mulher homossexual. Simpatizante, pessoa que não pertence a um determinado grupo, mas que simpatiza, admira. GLS é o acrônimo de gays, lésbicas e simpatizantes. LGBT
É a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Em uso desde os anos de 1990, o termo é uma adaptação de LGB, que era utilizado para substituir o termo gay para se referir à comunidade LGBT no fim da década de 1980. Travesti. A travestilidade é referente às pessoas travestis. É uma expressão de gênero que difere da que foi designada à pessoa no nascimento assumindo, portanto, um papel de gênero diferente daquele sugerido pela sociedade, que objetiva transicionar para uma expressão diferente. Na maioria de suas expressões, a travestilidade se manifesta em pessoas designadas do gênero masculino no nascimento, mas que objetivam a construção do feminino, através de suas roupas e podendo incluir ou não procedimentos estéticos e cirúrgicos. Transsexualidade. Transsexualidade refere-se à condição do indivíduo cuja identidade de gênero difere daquela designada no nascimento e que procura fazer a transição para o gênero oposto através da intervenção médica, podendo ser redesignação sexual ou apenas feminilização, masculinização, dependendo do gênero a ser transicionado, administração de hormônios e cirurgias de redesignação sexual. Olha como que é complexo esse jogo. Joguinho, né, que eu falo pra molecada em si. Porque a educação sexual tá coligada em si nos talentos extras, que tá coligada em si na escolaridade. A pessoa, desde que nasceu e começou a aprender todas essas parafernálias das brigas em si, ela tem que saber lidar com outras pessoas. Porque esse público aqui vai ser massacrado em si quando você não entender de política, quando você não entender de religião, muito mais ainda, que não é coisa de Deus. Ué, e aí onde está Deus dentro de você? Porque se existe Deus dentro de você, e onde uma ou mais pessoas estiverem falando sobre Jesus e afins, lá ele estará. Aonde você desliga todo o que você aprendeu desde pequeno com seus familiares e mata o conhecimento da educação sexual que você vai passar para os seus filhos em relação a não que eles sejam ou não sejam em si, mas incentivarem os seus filhos a, independente, a um homossexual matar um heterossexual, e heterossexual matar um homossexual, porque tanto no ato em si, aí já entro lá no que eu expliquei sobre quem assassina as pessoas, tá? E briga e quebra de coisas religiosas para mostrar que eles vieram para ficar e afins, e eles em si são pessoas como nós, criaturas de Deus também, tá? Só que cada um vai ter que se colocar no seu quadrado aí para um respeitar o outro. E aqui em si, eu não vejo as pessoas, às vezes eu vejo discurso de ódio. As pessoas são tratadas como animais e não como pessoas, tá? Você viu que deu um pano pra manga só falar do tópico aqui de talentos extras, e não acabou ainda. Olha como que é complexo tudo isso. Olha como que você vive numa sociedade louca dentro do país chamado Brasil. Bom, vou ficando por aqui, tá? Até a próxima aula. Switch it up. Yeah, we got it going up like that. Mama said if they acting tough, fight back.